Vamos lá! Sai fora também, não quero mais falar com você. Oi! Oi, gente! A gente vai falar sobre cinema novo. Meu nome é Tatiane. E eu é a Giovana. E a gente é da turma de jornalismo da Belas Artes. E o cinema novo aconteceu no Brasil durante a década de 50. E na época, a indústria cultural do cinema brasileiro sofria grandes dificuldades que impediam a realização de grandes produções cinematográficas. E isso não gerava obras de qualidade. E um pouco antes dessa época, a indústria cinematográfica paulista viveu uma pequena fase de ascensão incapaz de consolidar a sétima arte do Brasil. E aí, com isso, os jovens intelectuais e artistas passaram a discutir o novo rumo do cinema nacional. É importante nós falarmos que a primeira manifestação desse sentimento de mudança no mundo cinematográfico aconteceu em 1952, com a organização do primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro. E nesse encontro, além de pensarem sobre as alternativas do início da arte cinematográfica, os integrantes se mostraram muito preocupados em distanciar do prestigiado modelo ficcional do cinema norte-americano. Eles tiveram grande interesse em dialogar os elementos realistas oferecidos pelo neorrealismo italiano e a novela vague francesa. E uma frase que marcou muito essa época foi: uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E essa nova geração de cineastas propôs deixar os obstáculos causados pela falta de recursos técnicos e financeiros em segundo plano. Isso. E a partir de então, seus interesses centrais eram em realizar um cinema de apelo popular, que fosse capaz de discutir os problemas e as questões ligadas à realidade nacional e ao uso de uma linguagem inspirada em traços da nossa própria cultura. No ano de 1955, aconteceu a exibição do primeiro filme que inaugurou o cinema novo. Ele foi dirigido pelo Nelson Pereira e se chama Rio 40 Graus. Simples, com personagens e cenários que pudessem fazer um panorama da cidade, que na época era a capital do país, e até hoje é muito conhecida. E depois disso, outros cineastas, tanto os baianos quanto os cariocas, eles simpatizaram com essa nova proposta estética e temática para o cinema brasileiro. E esses filmes tocavam na problemática do desenvolvimento nacional e, por isso, inseriram trabalhadores rurais e sertanejos nordestinos em suas histórias. E para reafirmar o tom realista, esses filmes também preferiram cenários naturais e bem simples. As imagens sem muito movimento e sem a presença de diálogos muito extensos entre os personagens, eram diálogos curtos. A primeira etapa do cinema novo vai de 1960 a 1964. Nós podemos observar que os primeiros trabalhos dos diretores Cacá Diegues, David Neves e Nelson Pereira dos Santos, além de Rui Guerra, Paulo César, Leon, Joaquim Pedro Andrade, Luiz Carlos Barreto e Glauber. Entre outras produções dessa época, que nós podemos salientar os filmes Vidas Secas, de 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. E esse filme é baseado no livro homônimo do Graciliano Ramos. Também podemos citar o filme Os Fuzis, do ano de 1963, dirigido por Rui Guerra, e o prestigiado filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, dirigido por Glauber Rocha. O segundo período do cinema novo foi de 1964 a 1968. Ele dialoga com o agitado contexto da instalação da ditadura militar que teve no Brasil. E a partir dessa nova fase do cinema novo, ele abordou outro tipo de temática dentro do movimento. Entre outros filmes da época se destacam O Desafio, de 1965, dirigido por Paulo César, Terra em Transe, de 1967, com a direção de Glauber Rocha, e O Bravo Guerreiro, do ano de 1968, dirigido por Gustavo Dal. O que é isso que você tá fazendo? sei lá, fazendo tipo, a gente não sabe.
E após esse período, com o lançamento desses novos filmes, a predominância do discurso político que existia no Brasil foi perdendo sua força no cinema novo. E essa nova mudança, ela refletia na eficácia dos instrumentos de censura e a repressão estabelecida pela ditadura militar que causou no Brasil. E com isso, a crítica ácida e direta encontrada nas produções anteriores vão perdendo seus lugares para a representação de um Brasil marcado pela exuberância de suas figuras e pelas coisas típicas do país. E nesse mesmo período, o cinema novo aproximou-se muito do tropicalismo, que era um movimento musical, que criticava o nacionalismo. E nessa última fase do cinema novo, que acontece entre 1968 e 1972, nós percebemos um volume menor de produções, entre as quais se destaca o filme Macunaíma, Que esta terra chamou gloriosa no dia de abril, pela voz das cascatas, de 1969, inspirado na obra Onânime também, do Mário de Andrade. E esse filme, ele reconta a trajetória do festivo e sensual herói da literatura brasileira, como todos sabem, por meio das primorosas atuações do grande Atelo e Paulo José. E por meio desse filme, nós podemos ver a questão nacional, que passa a ser rearticulada fora dos limites da estética realista. Ou seja, até parece que eles criaram um pouco mais de liberdade para expressar nos filmes. Bom, e com a ditadura, o exílio de vários cineastas e a adaptação de outros participantes acabou desgastando o movimento do cinema novo. E aqueles que ainda se inspiravam nas propostas do cinema novo, a partir da década de 70, eles vão passar a fazer uma nova fase do cinema brasileiro, participar de uma nova fase. E aí foi o chamado cinema marginal, que vai dar continuidade a postura contestória e o privilégio das questões político-sociais que antes eram defendidas pelo cinema novo. Hoje vão aparecer de uma maneira totalmente diferente. Cinema marginal, mané. Aqui é cinema marginal, mané!